Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao meu canal Biofeliz. Eu sou a Feliz Bela Oliveira, terapeuta holística no espaço Biofeliz e hoje venho falar sobre Feng Shui e limpeza, arrumações. Só para enquadrar um pouco, portanto, na altura, nos finais do ano de 2015, quis iniciar este curso de Feng Shui, não é? Foi um ano em que iniciei vários cursos. Na altura estava a fazer doutoramento em Engenharia Química e Biológica e iniciei também em novembro de 2015 a pós-graduação em Terapêutica Ortomolecular e iniciei também este curso ao fim do dia de Feng Shui, ao fim do dia durante a semana, portanto no Instituto Português de Naturologia, no IPN, em Braga. E, portanto, de facto, eu fiz este curso porque na altura ainda estava atrás da aprovação para a construção da minha casa e queria fazer algo, não é? Portanto, desenhar a minha casa e decorar com base nesta ciência que é o Feng Shui, portanto, para ter uma boa harmonização. Mas então, o que é isto do Feng Shui? Eu vou passar então a citar-te. Portanto, o Feng Shui é a arte de viver em harmonia com o mundo que nos rodeia. Observando a natureza e os seus ciclos, os chineses de outrora deram-se conta de como as energias do universo afetam as pessoas, influenciando todos os aspectos das suas vidas. Feng Shui significa literalmente vento e água, dois fatores que para os antigos chineses eram de importância vital. Os ventos suaves e os rios asseguravam-lhes boas colheitas e animais saudáveis. Os ventos daninhos e as águas indomáveis traziam acidente, fome e doenças. Desta forma, bom Feng Shui significa fartura e boa sorte e mau Feng Shui significa privações, doenças e má sorte. Na simplicidade destas palavras, vento e água repousam segredos para direcionar e conservar as influências positivas ou benéficas. Feng, vento, o que percorre e se manifesta no céu, forças invisíveis. Shui, água, o que corre no chão ou na terra. O Qi, a força vital, é transportado pelo vento suave, disperso pelo vento forte e retido pela água. Portanto, o Feng Shui ensina como deter o Qi para que o vento não o disperse e como usar a água para o reter. Ou seja, portanto, o Qi, escrito é que é de Qua I, que é a força vital, no fundo a energia, não é? Trabalha esta questão das energias, portanto, de termos aqui um bom Feng Shui, uma boa energia, portanto, para fluir, ter um bom Qi. E por isso, portanto, quis estudar, não é? Este curso que eu tirei, portanto, tinha como base o estudo da escola das 8 casas, não é propriamente a escola mais atual, mas mesmo assim pude aplicar muitas coisas. Isto é uma ciência muito complexa, ao contrário daquilo que podemos imaginar. Ou seja, numa fase inicial é importante para uma casa, não é? É importante definir a frente e o assento da casa, portanto a frente muito associada à parte social da casa, como sala e cozinha, o assento normalmente ao recolhimento, os quartos. Depois também o centro da casa, portanto quando faz um X, por exemplo a minha casa tem uma estrutura quadrada, faz um X a zona central, portanto, ou seja, na altura ainda não tinha desenho nenhum, nem contato com nenhum arquiteto, não é? Desenhei a minha casa com base em todo o ensinamento do Feng Shui e a zona central da casa onde calha o X fiz precisamente para que nessa zona ficasse um corredor, que é para a energia fluir, o Xi fluir. É mau se o Xi coincidir, o X, não é? Coincidir numa casa de banho ou, por exemplo, numa parede da casa. Isso traz mau Feng Shui, portanto, a energia fica estagnada ou retida, no caso, de uma casa de banho. Portanto, nesta escola das 8 casas também é importante definir 8 palácios, 4 energias favoráveis, 4 energias desfavoráveis. Portanto, é importante fazer uma série de cálculos através
desta bússola, que é a bússola do Feng Shui Lupan, ou Lupan, portanto, na altura ainda tinha os meus desenhos, não é? Portanto, portanto, com base nestes cálculos das direções, portanto, norte, sul, este, oeste, portanto, fazer aqui uma série de cálculos. Aqui já era a planta atual do meu arquiteto, não é? Que depois transportei aqui Mas, de facto, esta questão de harmonizar a casa com base nos elementos. E quais são esses elementos? Portanto, fogo, terra, metal, água e madeira. Cada um destes elementos está associado a cores, formas, uma série de situações. E, portanto, eu fiz todos estes cálculos com base na escola dos 8 casas. Portanto, isto é ciência, é uma técnica chinesa. Portanto, há muitas dicas na internet que sim, são muito importantes, mas o Feng Shui é muito importante para quem quiser, claro, consultar um especialista, porque Feng Shui tem muito que se lhe diga. Isto é uma ciência fantástica. Eu portanto, neste curso apliquei tudo isto, não é? Para a minha casa. E de uma forma geral, há aqui um aspecto muito importante. Por exemplo, nos quartos, no quarto de dormir, muita atenção com os espelhos. Não devemos ter espelhos no quarto. Ou então, ou por um lado, espelhos do lado de dentro dos armários. Por exemplo, eu tenho o meu armário que é de abrir a porta e o espelho está do lado de dentro. Se as pessoas querem muito ter um espelho no quarto, à noite ao dormir deve estar coberto com um pano. O espelho é do elemento água e retém energia. O elemento água retém energia, ou seja, a pessoa ao dormir, quando acorda, vai acordar mais cansada do que propriamente portanto, não ter propriamente um sono reparador. O mesmo acontece quando usamos objetos escuros, por exemplo, como mantas pretas sobre a cama, também absorve o chi. Portanto, tudo que seja escuro, desde azul escuro, o preto, está associado ao elemento água e retém o chi. Num quarto, para dormir, não é aconselhável de todo ter cores escuras. Chama atenção essa questão dos espelhos num quarto. Claro que numa casa bem, noutra divisão, aí depois também há outras questões, mas em especial no quarto chama muito a atenção para isso. Pronto. Isto foi uma pequena introdução, haveria aqui muito que falar, mas o assunto que me traz cá hoje é a questão da limpeza, das arrumações. Ou seja, claro que é importante ter uma casa limpa, arrumada, mas muitas vezes, claro que aparentemente está tudo arrumadinho, não é? E limpo, mas muitas vezes temos coisas, roupas, acessórios, bijuterias, malas, por exemplo, que já não fazem sentido para nós, para a nossa vida ter. E por várias questões, desde o apego, a preguiça, porque não me apetece arrumar, ou a procrastinação, digo que vou arrumar e nunca mais arrumo, não é? Estamos sempre a adiar, ou seja, isto gera, em termos de Feng Shui, gera portanto, existe uma estagnação do Qi, portanto, a energia fica estagnada. E é muito importante desfazer das coisas que já não usamos mais, seja, se estiverem velhas, deitar ao lixo, reciclar ou então doar. Claro que hoje em dia está na moda vender, claro que sim, também, quem quiser vender, muito bem. Mas é importante desfazer das coisas que já não fazem mais sentido para a nossa vida. Que é para poder dar espaço ao novo. Por exemplo, pegando na lei do vácuo, que enquadra-se muito nesta situação, a lei universal, a lei do universo, a lei do vácuo, diz que devemos deixar ir o velho, desapegar do que é velho, para entrar um novo. Isso gera desde coisas novas para a nossa vida, e quem diz coisas, bens materiais, não é? Também estamos a falar desde relações, pessoas, amizades, o que for. O que é que
já não faz mais sentido ter na nossa vida. É muito importante fazer esta limpeza, esta renovação, deixar ir o velho. Devemos ser um pouco desapegar dessas situações ou de coisas que já não nos fazem falta, para depois o universo, ou a nossa própria vida, não é? Atrair coisas novas, porque isto gera uma estagnação de energia, ou seja, se dizemos que vamos arrumar daqui a um mês, daqui a 2 e não arrumamos, a nossa vida está parada, literalmente. A nossa vida está parada, está estagnada, enquanto não encararmos e enquanto não arrumarmos estas situações. Eu, por exemplo, nos meus 20 e poucos anos, não é? Também tinha muitas coisinhas, claro, meninas, muita roupa, muitos acessórios, algum calçado, muitos acessórios, algumas carteiras, alguma bijuteria, não é? E de facto, estou-me a lembrar, não é, que quando fui para o Brasil, foi precisamente no final do ano 2014, fui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, não é? Saí no aeroporto, já não lembro o nome, atravessei toda a zona norte para ir para a zona centro ou zona sul do Rio de Janeiro. E eu adorei viver no Rio de Janeiro 6 meses, mas foi lá no primeiro dia, quando fiz toda aquela travessia e passei por favelas, eu fiquei chocada com toda aquela realidade. Como é que as pessoas vivem naquelas casas tão simples, Eu fiquei chocada e depois aos poucos fui acostumando, não é, àquela realidade, não é, que existe por um lado muita pobreza e muita riqueza. Fui-me acostumando aos poucos e percebi que está tudo bem, está tudo certo, e comecei a perceber que é na simplicidade que podemos ser de facto muito felizes. Claro que depois entrei um bocadinho no exagero, que eu depois, quando voltei para Portugal, ao fim de 6 meses, desfiz-me de muita coisa que já não precisava. Talvez tenha entrado um pouco no exagero, mas não faz mal. A questão é, há muita coisa que de facto não precisamos, não faz falta, e convém libertar coisas velhas, roupas velhas, da festa não sei das quantas, do casamento não sei das quantas, que eu nunca mais usei aquilo. Vários exemplos, carteiras, eu agora só tenho para aí duas carteiras, e antes tinha para aí meia dúzia, uma dúzia, já nem sei. Ou seja, ter apenas aquilo que precisamos, porque não vale a pena estar a acumular coisas, acumular, muito cuidado, não é nada bom, gera o chi, portanto, mau feng shui, uma estagnação do chi, da energia, e que de facto a nossa vida depois também acaba por ficar parada, estagnada. E por isso deixo esta dica, não é? Estamos no fim do ano, é uma boa altura para fazer uma limpeza profunda, umas arrumações, também limpeza, não é uma boa limpeza, uma boa altura para limpar janelas, stores, portadas, tudo isso, não é? Que é normal, é típico na altura das festas, que eu também vou fazer, mas em especial fazer esta limpeza das coisas, roupas, objetos, algumas velharias, quinquilharia que achamos que precisamos e afinal não precisamos. Portanto, é muito importante, que é para dar espaço para o novo entrar, está bem? Deixo esta dica, quem diz coisas, tudo, amizades, portanto, isto para quem, claro, ainda não fez essa limpeza, não é? É importante fazer esta manutenção, esta limpeza constante. Pronto, é isso que eu queria dizer. Qualquer coisa, biofeliz.com, biofeliz27. Muito obrigada e boas limpezas, boas arrumações. Obrigada, uma boa tarde, obrigada.